Você que acha que as instituições não estão funcionando, preste atenção no próximo mês no Brasil. Existe uma instituição chamada Orçamento da União. O que é o orçamento? O orçamento é uma peça fundamental. Winston Churchill, antes de ser primeiro-ministro, ele foi o ministro da Economia do Reino Unido, Chancellor of Exchequer. E ele, quando ministro da Economia, ele saía andando da casa dele, o Downing Street 10, onde mora o primeiro-ministro britânico. É uma porta, na porta seguinte tem o Downing Street 11, onde mora o ministro da Economia. Ele saía andando de lá com um orçamento na mão, era uma peça de marketing, e ia até o parlamento no dia que ele tinha que apresentar o orçamento para ser votado. O orçamento é uma peça institucional fundamental. Ele é elaborado e proposto pelo Ministério do Planejamento, no caso agora o Ministério do Planejamento ele foi extinto, está lá dentro do Ministério da Economia. Ele é enviado para a Câmara dos Deputados, para o Senado, enfim, existe uma comissão mista do orçamento. Ele é avaliado e votado pelo Parlamento. E isso tem que acontecer todo ano. E o orçamento é uma peça-chave, porque o orçamento fala de tributos, diz de onde virão os recursos e fala para onde irão os recursos. Quando você quiser saber quem manda no Brasil, um dos aspectos que você tem que analisar é o orçamento da União. Pois bem, o orçamento tem que ser apresentado, claro que pode haver atrasos, etc., mas ele tem que ser apresentado no próximo mês, né? Pode haver, ele vai ter que ser votado, o orçamento do ano que vem tem que ser votado. Por que eu digo isso? Porque o governo Bolsonaro, entre no Twitter de Bolsonaro e veja lá os twitters antigos de Bolsonaro, os tweets antigos dele. Ele está muito animado, ele quer muito fazer o programa Renda Brasil. Ele percebeu que parte da sua popularidade depende da aprovação do Renda Brasil. Esse ano não tem problema, esse ano estamos aí no orçamento de guerra, estado de calamidade pública, o problema é o ano que vem. E no ano que vem, para que ocorra o Renda Brasil, para que o Bolsa Família seja aumentado, para que seja expandido o número de beneficiários, enfim, para que alguma política de assistência seja mantida, ainda que menor do que a adotada esse ano, é preciso estar no orçamento que será votado este ano. É preciso ser enviado dentro da peça orçamentária. E aí é necessário dizer de onde vai sair o recurso e para onde irá o recurso. E isso é um grande problema para Bolsonaro. Nós temos o teto de gastos. O teto de gastos ele sinaliza para os atores financeiros, sinaliza para o mercado financeiro é a favor do teto de gastos, os empresários são a favor do teto de gastos, ninguém a princípio é contra o Renda Brasil, né, os empresários, o mercado financeiro, enfim, eles vão dizer, olha, tudo bem, aprova, desde que seja bom para o governo Bolsonaro, mas para aprovar é necessário manter algum grau de equilíbrio fiscal. Isso esses atores diriam. E os atores políticos, eles vão dizer, olha, a gente vota, mas é necessário ver de onde virá o recurso. Vai vir de algum imposto novo? CPMF, Rodrigo Maia é contra. O Congresso será pressionado para não aprovar. A CPMF é um imposto, mas que leva o nome de contribuição, porque imposto nós temos uma janela e ele não teria uma arrecadação imediata. Então você tem hoje um tabuleiro de xadrez muito complicado para gerenciar. De um lado, o teto de gastos, de outro, o desejo de Bolsonaro, a necessidade dele de aprovar o Renda Brasil, de levar alguém que nunca defendeu, né, alguém que nunca teve isso na agenda, mas tudo bem, faz parte do jogo político. Ele descobriu que para sobreviver, política é isso, para sobreviver você tem que atender o eleitorado. Então ele quer atender o eleitorado nisso. Por outro lado, a dificuldade de colocar um novo imposto, tem as isenções tributárias do orçamento, não sei se vocês sabem, o Super Simples é uma isenção tributária brutal, da ordem de 70 bi por ano. O Super Simples ele foi estabelecido, as empresas pequenas que adotassem o Simples Nacional, com um teto lá determinado de faturamento, ele foi adotado sob duas justificativas, uma que é esse pequeno negócio que mais gera emprego no Brasil, justificativa número 1, e justificativa número 2 é que para que o empresário cresça, quando ele é muito pequeno, é ruim que ele pague muito imposto, mas aí depois ele vai mudar o regime tributário na medida em que a empresa dele crescer.
Essas duas justificativas estão sob questionamento. Se você entrar e procurar estudos sobre a geração de impostos em função do supersimples, é controverso. Há estudos que mostram a geração de impostos, a geração de empregos por conta do é controverso. Há estudos que mostram que sim, houve, há estudos que mostram que não houve, né? Então não é ponto pacífico que o supersimples tenha contribuído para aumentar a geração de empregos. Outra coisa que é fundamental, que também não é ponto pacífico, é que ele ajude a empresa a crescer. Né? Também não é claro isso. Pelo contrário, as pessoas consideram que o empresário vai abrindo outras empresas, todas elas dentro do regime do supersimples, quando ele começa a crescer. Enfim, eu só estou chamando a atenção. Tem a isenção tributária do imposto de renda com gastos de saúde, gastos com pagamento de previdência privada, também um outro tipo de isenção que são 30 bilhões, mas ninguém fala em tirar isso, não existe nenhuma discussão, nenhum amadurecimento com relação a isso. Existe algum amadurecimento, tem pesquisa aí que vai sendo publicada, está saindo pesquisa junto a congressistas mostrando que existe algum amadurecimento para aprovação da reforma tributária, uma reforma tributária mais ampla, simplificadora, que no médio prazo, de médio a longo prazo, terá um efeito bom para a economia brasileira, que teria algum efeito sim no curto prazo, mas os políticos não veem isso como uma solução para viabilizar o Renda Brasil, até porque a aprovação dessa reforma tributária é por emenda constitucional, é o arcabouço constitucional dela, ela não seria regulamentada esse ano. Tá? Então, esse tema vai voltar aqui em outros vídeos, como Bolsonaro, como será possível para ele viabilizar ou não o Renda Brasil. Tá? E aí tem a esquerda não é contra, a esquerda votaria, sem dúvida nenhuma, a favor do Renda Brasil, mas ela vai dizer, mas se vire para arrumar os recursos. Eu não estou aqui para ajudar o governo Bolsonaro a arrumar os recursos. A esquerda vai mandar esse recado, já está mandando esse recado. Não vai se movimentar para arrumar os recursos para o Renda Brasil. Uma certa direita que não se alinha totalmente com Bolsonaro, uma certa direita que gostaria de ter um candidato de direita, só que mais tipo Dória, um candidato mais centrista, também não quer facilitar a vida de Bolsonaro. Rodrigo Maia deixou isso claro, Rodrigo Maia está deixando isso claro, CPMF nem pensar, ele pode até colocar para votar, mas não vai trabalhar para que ela seja aprovada. Então Bolsonaro tem várias peças que ele, Bolsonaro, precisaria ou ele articular ou ele delegar para alguns articuladores políticos, que também não fica claro quem seriam esses articuladores. Político é gastador, político gosta de gastar. Deputados e senadores não têm a menor dificuldade em aprovar aumento de gastos. O problema é que hoje eles têm a pressão para que, em se aprovando aumento de gastos, seja necessário mostrar e colocar a fonte de recursos. Houve uma mudança no Brasil. Né? Antes isso não era tão necessário como é hoje. Isso interfere na expectativa dos atores, interfere nos juros no Brasil. Se você tiver aumento de gastos sem o correlato, né, o encontro, né, de onde virá a arrecadação para esse aumento de gastos, a curva de juros pode aumentar, a curva de juros do mercado, porque o mercado vai olhar e vai dizer o governo não vai conseguir rolar a dívida adequadamente, não vai conseguir pagar seus compromissos adequadamente. Então essas coisas todas estão interconectadas. E você, ao ver o que está acontecendo hoje, precisa levar em consideração a interconexão dessas coisas. Então hoje o jogo de xadrez é um jogo de xadrez de apoio parlamentar. A dificuldade não para aumentar gastos, essa nunca é dificuldade, mas para encontrar a fonte de recurso que possibilite, dentro do orçamento da União, no ano que vem, em 2021, viabilizar algo que Bolsonaro hoje considera fundamental para sua reeleição. Tá? Ele não contará com o apoio de possíveis adversários políticos lá na frente. Ele não contará de modo algum. Tem um apoio do Centrão, políticos do Centrão do Nordeste que não estão abrigados nos governos estaduais, existem vários, Ciro Nogueira é um deles, no Piauí, ele é adversário do governador do PT, então esses políticos têm um incentivo para ajudar Bolsonaro e eles já estão se mexendo nessa direção. Mas não é uma equação simples. Não é equação simples porque o Brasil já se encontrava numa situação fiscal complicada. A pandemia só veio agravar essa situação. Não há como não gastar agora, não há como não gastar esse ano.
mas essa conta virá. Dinheiro não nasce em árvore. Se nascesse em árvore, não estaríamos todos aqui trabalhando, não estaríamos disputando, fazendo disputas políticas para onde vai esse ou aquele recurso. Dinheiro, ele precisa ser gerado por meio de aumento de riqueza e aumento de tributação em cima desse aumento de riqueza. Então é isso que está em jogo hoje no Brasil. E é essa a dificuldade mais importante, muito menos do que as declarações de Bolsonaro, alianças aqui, cheques na conta da esposa de Bolsonaro. Muito mais importante do que tudo isso é como será proposto o orçamento da União e como, quando e como será votado e se ele irá assegurar o Renda Brasil para o ano que vem ou não. Observe isso, acompanhe isso. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, chame pessoas para entrarem aqui neste canal de YouTube. Um forte abraço.